Olá, galera do sétimo ano. Nós vamos falar hoje sobre o assunto, do capítulo 4, dois filósofos, Aristóteles, Jean-Paul Sartre. E os dois falam sobre o tema, conceito da aula de hoje é a liberdade. A liberdade, ela está muito atrelada com a questão política. Por quê? Vejam vocês que no período antigo, na época de Aristóteles, as cidades eram muito simples. Tanto que naquela época a democracia era direta, como a gente já estudou. Não é? Então todas as pessoas que iam para a ágora, para a praça, não é, central da cidade, por exemplo, em Atenas, havia a ágora, e as pessoas podiam falar, defender as suas ideias, e as votações, não é? Elas eram, além de serem diretas, elas contemplavam todo e qualquer cidadão grego. Então havia, de certa forma, mais liberdade, apesar dessa liberdade ela não ser total, porque o próprio cidadão, ele era uma determinada classe de pessoas, não é? Não era qualquer pessoa que era considerado um cidadão. Ele tinha que ser homem, ele tinha que ser maior de idade e ele tinha que ter nascido em Atenas, ele tinha que ser ateniense, então ele não podia ser um estrangeiro, por exemplo. E ele tinha que ser livre, ele não podia ser escravo. Então havia uma certa, não é, certas características ou enfim caracterizações que conceituavam o cidadão na época. Uma coisa importante para a gente entender é que Aristóteles, quando ele foi estudar o tema liberdade, ele considerou as nossas paixões, que ele considerava que eram os nossos vícios, e as nossas virtudes. E ele considerava que o homem livre, que era realmente livre, era aquele homem que conseguia viver a sua vida de forma a não sucumbir aos vícios, não sucumbir às paixões e viver de uma forma virtuosa. Então, nós vamos vivendo a vida, claro que não é pro Aristóteles, todo homem ele era um ser político, ou seja, ele vivia necessariamente em sociedade, no convívio social, e é justamente aí que nós vamos encontrar as possibilidades, não é, de encontrarmos os vícios ou as paixões, não é? E também a possibilidade de sermos virtuosos. Então a pessoa ia vivendo a sua vida, não é? De acordo com Aristóteles, a pessoa ia vivendo a sua vida, e quanto mais ela conseguia ficar no que Aristóteles chamava de a justa medida. O que é essa justa medida? A pessoa, através da sua prudência, ela se mantinha no meio termo. Então, por exemplo, vamos pegar uma virtude, que é a coragem, não é? A falta de coragem, não é? Quando a pessoa não tem coragem, a pessoa a balança está voltada para o lado do medo, que não é o ideal para o bom convívio social. O excesso de coragem, a pessoa a balança estaria pendendo para o lado da temeridade, não é? E a temeridade, ela também não é o ideal para o convívio social. São aquelas pessoas temerárias, que não têm medo de nada, que fazem coisas até mesmo imprudentes. O que seria, então, segundo Aristóteles, a justa medida? A coragem. E aí sim é uma virtude, não é? Então, através da prudência, as pessoas iam conseguindo, claro que isso não era algo como se fosse um termômetro, não é algo fixo, mas era algo que a pessoa, com a sua própria razão, com a sua racionalidade, ela ia procurar, buscar sempre
as atitudes que privilegiassem sempre a justa medida. É lógico, se a gente for pensar, as pessoas que que conseguem viver dessa forma, elas são pessoas ótimas para o convívio social. Então, sem sombra de dúvida, isso também contempla as questões de política e ética. Porque imaginem vocês, é muito melhor conviver com uma pessoa que é corajoso do que alguém medroso ou temerário, não é? Então, para o convívio social, para o convívio dentro da polis grega, ou seja, para as atribuições políticas do cidadão grego, era muito melhor que ele conseguisse ser o mais virtuoso possível. Lógico que nós não somos perfeitos. Nós temos tendências, sim, às imperfeições e às paixões e aos vícios. Mas cabe aqui o uso da razão. Já Jean-Paul Sartre vive num outro período, não é? Já num período contemporâneo, em que ele vai, não é? Ele vai fundamentar a sua filosofia ali já no século XX, não é? Com todo o aparato, né? Desenvolvimento tecnológico, já havia acontecido as duas grandes guerras, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, enfim, é outro contexto histórico. E Jean-Paul Sartre, então, ele vai considerar que nós somos necessariamente sujeitos livres. Então, nós sim temos a obrigatoriedade, a necessidade de exercermos a nossa liberdade. Aí tem umas questões interessantes para a gente entender essa questão da liberdade para Sartre. A primeira delas é que a pessoa tinha que ter, sim, o mínimo, não é? O mínimo de sobrevivência. Eu não posso exigir que a pessoa seja livre se ela não tem o que comer, o que vestir, onde dormir. Então, é necessário um mínimo de requisitos, não é? Materiais, condições, não é? Materiais, para que essa pessoa desenvolva até mesmo o seu intelecto. A ciência hoje comprova que uma pessoa que não tenha uma nutrição adequada, ela não vai conseguir nem fazer operações básicas com o seu intelecto. Então, é necessário, sim, um básico. Não é todo ser humano que é necessariamente livre. É aquele ser humano que teve as condições de crescer, se desenvolver e evoluir dentro, não é, da sua capacidade intelectual. Esse ser humano, é desse ser humano que Sartre está falando, esse é necessariamente livre. Então, Sartre, ele coloca a responsabilidade exatamente no colo da pessoa. Muitas pessoas costumam, não é, dar desculpas. Ah, eu não fiz isso por culpa do governo, por culpa do meu professor, da minha professora. Jean-Paul Sartre vai dizer o seguinte: você é livre, então faça da sua vida, escreva a sua própria trajetória, não é? Você tem a liberdade para isso, a liberdade para ser um ser humano melhor. E faça a sua tarefa, seja ela qual for, por exemplo, uma tarefa de professora, não é? Eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Quando eu estou fazendo isso, eu estou mostrando para a sociedade, não é, que eu tenho a liberdade para fazer o melhor. Então, é muito, muito, muito interessante nós pensarmos sobre essas questões em relação à liberdade. Cuidem-se sempre. Até a próxima.